A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre algo que acomete milhões de brasileiros. Existe até um programa do SUS para isso, chamado Hiperdia, que atua sobre hipertensão e diabetes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso influencia na sua saúde e como que a pressão alta ou hipertensão arterial, ela tem reações sobre o seu corpo, como infarto, AVC, problemas renais e por aí vai. A maioria das pessoas com pressão alta, elas apresentam sintomas, principalmente quando estão em nível muito alto. A pressão alta, ela na verdade, na maioria das vezes, ela é assintomática. E você não vai perceber nenhuma alteração no dia a dia. Quando você percebe aquela dor na nuca, aquele peso, dor de cabeça, pode saber, sua pressão já está lá nas alturas e você precisa sim ajustar isso no dia a dia para ter uma boa resposta, ter o tratamento médico. Normalmente o tratamento ele não é só medicamentoso, normalmente a hipertensão arterial ela é secundária a um processo obesogênico, secundária a hábitos errôneos alimentares. O sangue ele é bombeado pelos corações e as artérias são os vasos responsáveis por manter essa pressão dentro do corpo, ela tem uma camada muscular em volta dela. O tratamento médico, ele envolve diuréticos, drogas inibidores do ECA, beta-bloqueadores e a restrição do sódio, tá? Na verdade, eles tratam, mas eles não chegam à raiz do problema. Na verdade, a gente está cuidando de alguns aspectos, mas não chega à raiz do problema. Na verdade, quando você reduz o sódio, ele pode estar até ajudando, porque hoje o excesso de sódio dentro do processo industrializado, ele ajuda sim, tá? Então seria uma das raízes do problema. Mas a principal causa hoje relacionada no mundo se chama obesidade, tá? E na verdade, a gente entende que o coração tem dois momentos. Quando ele contrai, ele tem a sístole, que é aquela que faz... Você está com quanto de pressão, doutor? 15 por 10. A pressão sistólica. E quando ele relaxa para o encher do coração, ele tem 10, que seria a pressão diastólica. Isso já é uma pressão muito alta. Quanto mais próximos os números, pior é. 14 por 9 já é hipertensão. Tudo bem? O ideal é abaixo de 12 por 8. Tá bom? 11 por 7. Aquela galera com pressão baixa, ela tem um fator de proteção em relação à pressão. Tudo bem? Então, quando a gente pensa na pressão sistólica, é a pressão de contração do coração. E a segunda é a diastólica, é a que relaxa, tá? Então, gente, quando a gente começa a ter uma pressão acima de 13 por 8 ou 130 por 80 milímetros de mercúrio, já começa a aumentar o risco de doença renal. O rim é como um filtro e ele tem pequenas arteríolas lá dentro. E essas arteríolas, elas precisam de uma pressão controlada. Tanto que, numa entrada, vamos supor que o filtro está aqui, tá bom? Aqui tem uma arteríola e aqui tem outra. E elas controlam a pressão a partir da entrada e da saída. Porque se você tem uma pressão muito baixa, a daqui fecha para poder filtrar. Se você tem uma pressão muito alta, a daqui fecha para não afetar o glomérulo. E quando essa daqui fecha, impedindo a saída, ela libera uns tipos de estímulo para o seu corpo. Reabsorver, mais sódio e por aí vai. Quando essa aqui contrai, são outros estímulos hormonais para o seu corpo. Então vou falar algumas complicações da hipertensão arterial. Primeiro, ataque cardíaco. Segundo, acidente vascular cerebral. Terceiro, insuficiência cardíaca crônica. Quarto, problemas oculares por conta de alteração da pressão nas arteríolas do olho, afetando também como que você vai ter a perda da visão. Ele pode até estreitar, ele pode estragar essas arteríolas. Tanto que o exame de fundo de olho, ele é muito utilizado exatamente para ver a condição das suas arteríolas. E com quadros como diabetes, é muito visto essas alterações já, tá? Síndrome metabólica, hipertensão arterial, ela aumenta o risco para síndrome metabólica. E normalmente está associado com elevação de índices de dislipidemia.
Ou seja, obesidade, nível de açúcar no sangue alterado, nível das gorduras do sangue alterado e por aí vai. A gente ainda tem a alteração da memória e tem também o risco de aneurisma, que é isso? Pequenas saculações que podem existir dentro do seu corpo, tá? E aí, dentro das suas vasos, ou seja, aneurisma é uma bolinha, um saquinho. Quando você tem uma pressão muito alta, ele explode. E aí pode dar um AVC hemorrágico, um AVE hemorrágico. Os sintomas da pressão alta, ela pode dar dor no peito, confusão, dor de cabeça, ruído ou zumbido no ouvido, arritmia cardíaca, sangramento nasal. Quantas vezes aqueles pacientes não modulados de testosterona que tomam aquelas pílulazinhas para acordar, o nariz fica sangrando do nada. Isso aí é um problema sério, porque tem um pico de pressão para aumentar a vascularização, para botar sangue no corpo cavernoso peniano. Então, as pessoas precisam de entender isso. Agora, doutor, você falou muito sobre pressão alta. Quais são os sintomas da pressão baixa? Pressão baixa, tontura, desmaio, desidratação, a pessoa sente sede, tá? Falta de concentração, visão embaçada, náuseas, pele fria, respiração superficial, sudorese, fadiga, depressão. Muitas vezes se confunde muito também com de hipoglicemia, tá? A pressão baixa, ela pode ocorrer normalmente. Repouso prolongado, gravidez, diminuição do volume sanguíneo. Certos medicamentos também baixam, tá? São hipotensores. Problemas cardíacos, problemas endócrinos, infecções graves, que aí a gente chama de sepse, reação alérgica, que é a anafilaxia, e deficiências nutricionais. Então, quando a gente pensa nesses dois polos, tanto a pressão alta quanto a pressão baixa, alguns fatores de risco se relacionam a isso. Você não vê normalmente crianças com esses problemas, principalmente para hipertensão arterial secundária. Primária pode até ter criança, mas secundária não. E aí a gente tem idade, fator de risco é principalmente após os 45 anos, antecedentes familiares, estar acima do peso, sedentarismo, fumo, álcool, sódio, potássio, estresse. Quando a gente pensa, inclusive, na falta de potássio, tá? Não é excesso não, é falta do potássio. O estresse ele altera por conta do pico de cortisol, adrenalina, condições crônicas, inflamações crônicas, diabetes, apneia do sono, gravidez, podem todos ter relação com o aumento da pressão. E como é que a gente consegue controlar isso no dia a dia? Primeiro, atividade física. Segundo, reduzir o estresse agudo. O estresse agudo, ele gera tanto problema? Depende. Se você está no estresse crônico mantido e não consegue relaxar, o estresse agudo te explode. Mas o que faz mais mal é todo dia ter um estresse crônico ali. Por isso que todos os meus cursos, todos os cursos da família VSG, tem meditação incluída. Simples assim. Alimentação. Álcool o mínimo possível, no máximo um vinho destilado seco. Alimentos com alto teor de sódio, porque para quem não sabe o sal é um dos primeiros conservantes existentes na humanidade, tá? Então buscar sempre o sal integral, sódio não é... Sódio sozinho pode ser um veneno, mas dentro do sal integral isso faz bem. Gorduras trans e ômega 6 em excesso, eles ajudam a aumentar o seu processo inflamatório. E o açúcar, de uma maneira geral, ele gera todo um quiprocó. Ele vai alterar todo o seu metabolismo e você vai ter consequências sérias com isso. Se você quer participar da nossa aula, também vai ter um link aqui na descrição para você conseguir ver e se inscrever nessa aula, tudo bem? Um beijo no coração, fique com Deus, agradeça a Deus tudo que você tem todos os dias. Tchau, gente, fiquem com Deus. Ó as ararinhas acordando. Maritaca nervosa, né, ararinha?